Olá, somos acadêmicas do curso de Pedagogia do Polo Bela Vista, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui para apresentar uma aula de fundamentos de didática, uma aula sobre pedagogia liberal tradicional. Acadêmicas Ana Silvia, Ivone, Maria de Fátima, Maria de Lourdes e Maria Juscelia. Os objetivos: perceber e analisar os condicionantes sociais, políticos e econômicos que deram origem à tendência tradicional no Brasil. Identificar na tendência tradicional o papel da escola, o tratamento dado aos conteúdos, os métodos de ensino propostos, a relação professor-aluno e as manifestações na prática escolar. Analisar os efeitos dessa tendência no momento e de seu surgimento e nos dias atuais. Como vocês definem o ensino tradicional? Bom, a pedagogia tradicional foi a base de uma educação escolar mantida por muito tempo e presente até os dias atuais. O professor José Carlos Libânio nos propõe uma reflexão sobre as tendências pedagógicas em questão à tendência liberal tradicional, que vem justificar a predominância do sistema capitalista. A pedagogia tradicional assume um papel bem definido, onde o professor é a autoridade máxima, responsável em ter conhecimento e de transmiti-los, e os alunos apenas de escutar e memorizar. A escola tem a função de preparar os indivíduos para assumir o seu papel na sociedade. Dando continuidade à nossa aula, eu vou falar sobre o papel da escola e sobre os conteúdos de ensino. Bom, o papel da escola visa preparar o estudante para o convívio social, tudo pautado na ideia da sociedade de classes. O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos. O que isso significa? Que aquele aluno que tem maiores dificuldades, eles precisam se esforçar mais para acompanhar os demais e por si só conseguirem adquirir o que é passado pelo professor. Em relação aos conteúdos, esses conteúdos se referem aos valores culturais adquiridos, construídos historicamente. Então, o conteúdo de ensino é basicamente cultural. Esses conteúdos eles são passados para os alunos como verdades absolutas pelo professor, que recebem esse conhecimento passivamente. Esses conteúdos eles são separados das realidades sociais, das experiências dos alunos, tendo em vista que essa pedagogia ela não é crítica e é muito criticada pelos intelectuais por ser uma pedagogia que só acumula conhecimentos, como se fosse uma enciclopédia. Então, como eu já havia falado, o papel da escola tem essa missão de formar intelectualmente o aluno e os conteúdos de ensino prepará-los para a vida em sociedade. Continuando, agora eu vou falar sobre os métodos utilizados pelo professor. Os métodos utilizados pelo professor, nós conhecemos bem, porque até hoje ainda está sendo utilizado esses métodos. Eles baseiam-se na exposição ou também na demonstração da matéria, feitas apenas pelo professor. Inclusive, a análise também é feita apenas pelo professor.
Primeiramente, é definido o trabalho, onde o professor recorda a matéria anterior que foi dado, né? E daí ele procura despertar o interesse do aluno. Aí, o próximo passo é a apresentação, o realce dos pontos-chave da demonstração, né, do que está sendo dada a aula. E aí, após, a generalização dos aspectos particulares. Chega-se então ao conceito geral e a exposição sistematizada. O próximo passo é a aplicação, a explicação de fatos adicionais ou resoluções de exercícios. A ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas, na memorização, visa disciplinar a mente e formar hábitos nos alunos também. Então, o próximo passo para ver se realmente fixou a aula, a mensagem, é dada o exercício para fixar a aprendizagem. Aí os pressupostos de aprendizagem, a ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para uma criança é acompanhada por uma outra, de que a criança ela tem a mesma capacidade de aprendizagem do que de um adulto. Segue essa mesma ideia de que ela tem uma aprendizagem como a de um adulto, sendo que existe uma grande diferença de uma criança para a aprendizagem de um adulto. A criança, na ideia, é como se a criança fosse um adulto apenas menor, que tivesse a mesma possibilidade de aprendizagem, só que menos desenvolvida. Por isso, os programas são dados numa progressão lógica estabelecida pelo adulto, sem levar em conta as diferenças próprias de cada idade. A aprendizagem dessa forma é receptiva e mecânica, de maneira forçada, para que a criança memorize o conteúdo. É feito os exercícios sistemáticos e recapitulação da matéria. A transferência de aprendizagem depende do treino. É importante a retenção para que o aluno tenha condições de responder a novas situações, que tenham o mesmo significado do que foi visto, estudado anteriormente. A avaliação é por exercícios e por interrogatórios orais. E a aplicação da teoria é feita por meio de exercícios e sempre com rigor disciplinar. Relacionamento professor-aluno. Definição de conteúdos na forma de verdade absoluta. A relação professor-aluno era marcada pelo autoritarismo. Somente o professor tinha a autoridade de poder transmitir o seu conhecimento, ou do aluno receber o que foi transmitido por ele, pelo professor. O silêncio em sala de aula era imposto pela autoridade docente. Continuando a nossa aula, então, as manifestações na prática escolar, né, nos nossos dias atuais. Então, essa pedagogia, ela é viva e atuante até hoje, né, nos dias atuais nas nossas escolas, tanto nas escolas religiosas quanto laicas, né, e elas adotam esse sistema, que é um sistema humano científica, né, e ela está mais próxima das nossas escolas de hoje, né. Então, a pedagogia tradicional, ela
é uma pedagogia de essência. Isso quer dizer que busca passar os conhecimentos sistematizados pela humanidade, né? E o que a gente vê que pregam que essa pedagogia tradicional é que a educação resolve tudo. Mas a educação ela não resolve tudo, porque existe as diferenças sociais, que cada um tem conhecimentos diferentes, né? Então não tem como trabalhar e resolver se existe essa diferença, né, de igualdade. E o que a gente deveria fazer nos dias atuais era voltar à gênese da escola tradicional, né? Porque hoje em dia não acontece isso, porque se fosse isso, seria muito importante, traria a ciência, traria os conhecimentos e a igualdade, né? A igualdade de saberes, né? Que considera que a principal função, né? Que essa pedagogia considera que a principal função da escola é de ensinar, que deveria, né, nesses dias, de ensinar, a questão da aprendizagem e da formação. E o que a gente quer para os dias de hoje, né? Trazendo o que era antigo e trazer para os dias de hoje. Buscar aquilo que se buscava, que é a cidadania, né? A atuação, enfim, cidadão. É isso que a gente, né, busca para os nossos dias de hoje. A avaliação dessa aula é um quiz interativo. As questões desse quiz foram elaboradas por nós, né, pelo grupo, baseadas no livro, no texto de Libânio, de 1986. Então aqui só vou acessar, esse link vai estar disponível, tá, para vocês acessarem e realizarem. Ele é composto por 10 questões objetivas, né, de múltipla escolha. Então esse quiz interativo sobre a tendência pedagógica liberal tradicional, suas características e seu contexto de aplicação, foi elaborado pelas acadêmicas Ana Silvia, Ivone, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria Juscelia, na disciplina de Fundamentos de Didática, do curso de Pedagogia. Então, a primeira questão é de certo ou errado, né? A segunda questão também. Seguindo as questões, todas baseadas no que foi apresentado para vocês sobre a pedagogia liberal tradicional. E o link será disponibilizado. Para encerrarmos, nossa referência. A referência dessa aula foi de José Carlos Libânio, Tendências Pedagógicas na Prática Escolar, de 1986.